Já sei o que você tá pensando, Popozão. Agora nessa casa tem comida, não tem fofoca, não tem novela e não tem TPM. Errado, Tuco. Eu estou pensando, tem comida, não tem fofoca, não tem novela, não tem TPM e não tem Agostinho. Vocês já devem ter ouvido falar no Tuco da Grande Família. Pois é, o ator que o interpreta, Lúcio Mauro Filho, recentemente foi no programa do Antônio Tabet, uma espécie de podcast, e lá nesse podcast, conhecido como Alt Tabet, o ator e comediante, né, um ídolo realmente da comédia, ele fez uma revelação bombástica que pegou todos os seus fãs desprevenidos. É isso mesmo, meus amigos. O Lúcio Mauro Filho revelou que foi diagnosticado com câncer no período da Covid. Se você quiser saber tudo sobre o que aconteceu, eu peço que você se inscreva no canal e vamos acompanhar o trecho do podcast onde o Lúcio Mauro Filho fala sobre esse ocorrido que aconteceu na sua vida. Vamos ver. Eu peguei a Covid e a minha Covid eu fiquei positivo 25 dias. E o programa me esperando, o elenco inteiro, a produção. Mas só não foi mais grave, que a Globo inteira estava parada, então. Mas, meus colegas ali, 25 dias me esperando até o Lucinho ficar bom para poder juntar todo mundo. Quando eu voltei, eu que sempre fui a pessoa mais destemida e não tinha medo de nada. Eu realmente sempre fui um jovem muito destemido. Eu tive uma crise de pânico no primeiro dia. Nossa. E eu já sabia, eu já respeitava a coisa do pânico, eu sabia que era uma coisa totalmente possível de acontecer com qualquer ser humano, mas eu não tinha vivido aquilo. E foi devastador. Eu com medo das pessoas, com medo do estúdio, com medo da câmera, com medo da luz. E aí eu voltei pra casa assim muito nervoso e obviamente que já fui me terapeutizar, né? E fui me tratar, E aí fui começar a me cuidar, né? Comecei a fazer uma novela, que foi a única novela gravada dentro da pandemia, que foi gravada até o último capítulo, e aí só então foi ao ar. Isso nunca tinha acontecido na Globo. Uma novela toda gravada antes de estrear, né? Chamava-se Quanto Mais Vida, Melhor. Ainda tinha essa paradoxo aí no título. Lidando com pânico, mesmo trabalhando com a Débora Alão, Matheus Solano, os meus irmãos, meus companheiros de uma vida. Como é que eu posso estar pânico? Eu tive pânico com o Bruno, com o Otávio, com a Adnê. Aquilo tudo era muito novo para mim, para lidar. E eu fui vencendo, fui me medicando, tal, não sei o quê. E também veio uma questão assim, uma possibilidade de trombose, de AVC. Meu pai morreu de AVC e tal, então tive que fazer um longo tratamento pós-Covid. Quando terminou esse tratamento pós-Covid, tinha que fazer um check-up para ver se tudo melhorou. Quando eu faço esse check-up, cara, aí, descobri, graças a Deus, ali em cima, um câncer no intestino. Nossa. E não tem jeito, né, brother? Graças a Deus, tudo foi feito, não sei o que. Eu nunca contei isso pra ninguém sabe, né? É uma coisa que calhou aqui, porque a nossa conversa foi vindo, e você com essa questão fala uma coisa que ninguém sabe. E aí, quando começou o Caldeirão, eu achei que aquilo também era uma espécie de cura. Eu falei, cara, a cura tá aqui, tá no trabalho, na coisa que eu amo. Cara, quando tô com tudo resolvido do câncer, a mamãe morre de câncer, num câncer agressivo, em 7 dias a gente chegou no hospital. Se a gente analisar bem com base no que o ator falou nesse trecho dessa entrevista, podemos perceber que foi um momento de bastante atribulação na vida e na carreira dele. Em 2019, ele perdeu seu pai, Lúcio Mauro, um grande ator, um grande gênio que contracenou com Chico Anísio na Escolinha do Professor Raimundo e também no Zorra Total. E logo em 2020, nos meados de 2020 para 2021, veio a Covid-19 e aconteceu tudo isso. Ele também perdeu a sua mãe,
perdeu várias pessoas da família e, de certa forma, isso mexe com o emocional das pessoas. E já foi comprovado muitas vezes por médicos bastante conceituados que a vida emocional, né, a área emocional da pessoa também pode desencadear doenças. E foi o que aconteceu no caso dele, né? Ele teve Covid-19 e depois ele fez um check-up. Foi quando ele teve a notícia do diagnóstico de câncer de intestino, né? Também conhecido como câncer de colo retal. Eu acho que é isso. Colo retal. É o mesmo tipo de câncer esse que tirou a vida de alguns famosos do Brasil. Entre eles, né, para quem já é mais vivido, vai se lembrar do Roberto Dinamite, um grande ídolo aí do Vasco, grande jogador e ídolo do Vasco. Também o Pelé teve esse câncer e acabou que falecendo. E também, por último e não menos importante, que foi o caso mais recente, foi o da cantora Preta Gil, né? Então esses 3 famosos foram vítimas desse câncer, né? E acabaram que perdendo sua vida. E a gente que é fã da obra da Grande Família, do trabalho do Tuco, que foi representado pelo Lúcio Mauro Filho, a gente fica preocupado. E agora? Né? Ele nunca falou nada para ninguém. E aí, como é que ele está agora? O que é que aconteceu? Enfim, para nossa alegria, no final das contas, a gente descobre, né? Ele deixa bem claro, não sei se vocês perceberam no trecho do vídeo, mas algumas pessoas não perceberam que ele falou que quando depois a gente venceu tudo isso, né? Mas para algumas pessoas não ficou bem claro. Então veio aquela turma e começou a, motivadas pela preocupação, perguntar se está bem, se já venceu, se está doente ainda, se está precisando de alguma coisa. Enfim, né? As pessoas que o conhecem acabam por se preocupar, né? Os fãs, os amigos. E ele veio e deu uma nota de esclarecimento para deixar bem claro lá no seu Instagram. E se você ainda não viu, eu gostaria que você ouvisse o que ele falou, né? E explicou detalhadamente para quem não entendeu perfeitamente lá no podcast. Talvez o trecho do podcast tenha causado uma certa polêmica, né? Porque tem gente que não assiste o podcast inteiro, só assiste os cortes. Eu sou mais esse tipo de pessoa. Então ele veio e deu essa nota de esclarecimento lá no seu Instagram. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 13 de agosto de 2026 e eu tô passando por aqui porque numa recente entrevista ao meu querido irmão Antônio Tabet, eu revelei que eu tratei e curei um câncer no intestino no ano de 2022. E eu não contei isso para ninguém, não publicizei isso, muito porque eu descobri lá no iniciozinho, graças ao check-up, graças a uma colonoscopia. Então fica essa primeira informação importantíssima, né? A importância de se fazer exames periódicos, né? Um tratamento desse realmente é muito mais fácil quando a gente descobre lá na raiz. Foi meu caso. Eu tratei rapidamente, deu tudo certo e por isso mesmo eu não precisei sair contando por aí, deixando as pessoas tristes, nervosas, porque não adianta uma notícia dessa, é sempre impactante. E só de eu ter tocado nesse assunto na entrevista do Tabet, né, as pessoas já estão, ai meu Deus, Lucinho, o que foi isso? Tal. Então já faz tempo, já me curei, continuo fazendo exames periódicos, né, porque é sempre o melhor jeito da gente descobrir as coisas, né? Então tô passando aqui para acalmar todo mundo, já faz um tempo, deu tudo certo, mas eu continuo me cuidando. Ainda bem
que você veio nos dar essa nota de esclarecimento, hein, Lucinho? Pois é, porque de fato a gente fica preocupado, todo mundo fica preocupado. Eu sou um grande fã de humor, de comédia, eu gosto muito de assistir conteúdos de comédia, programas, e, enfim, né? Eu acho que todo mundo gosta de rir um pouco. Filmes. Pois é. Então a gente fica preocupado, né? A gente fica por querer saber se tá tudo bem de fato. E graças a Deus deu tudo certo pro Lúcio Mauro Filho. Ele conseguiu vencer essa barreira, né? Esse empecilho que surgiu na sua vida, essa enfermidade. E já está pronto aí para fazer novos projetos para nos fazer rir, para brilhar aí nas telas da TV e pela internet aí afora. E é isso que importa, né? Isso nos deixa, sinceramente, nós que somos fãs da pessoa e da arte do ator, isso nos deixa tranquilizados. Eu quero desde já agradecer a todos que ficaram até aqui, chegaram até essa minutagem do vídeo. Muito obrigado a todos. Não se esquece de se inscrever no canal para poder sempre estar acompanhando as próximas notícias de fatos e coisas que estão acontecendo por aí.